Olá, boa noite. Plenário do Supremo retoma o julgamento da ação que trata da letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro. O Supremo derruba a lei municipal de Uberlândia, em Minas Gerais, que proíbe a linguagem neutra nas escolas. O Ministério Público Federal recorre para que o acusado pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips seja levado a júri popular. O Supremo condena mais 3 réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Justiça Federal concede indenização vitalícia mensal à viúva de Vladimir Herzog, jornalista morto na ditadura militar. E ainda, CNJ abre procedimento administrativo para apurar erro na prisão do jovem que não tem filhos, mas foi parar na cadeia acusado de não pagar pensão alimentícia. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 5 de fevereiro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal deve decidir se outros profissionais de saúde podem realizar procedimentos de aborto legal. Os ministros vão analisar uma ação apresentada pelo PSOL e pela Associação Brasileira de Enfermagem que pede o reconhecimento da possibilidade de profissionais como enfermeiros, por exemplo, conduzirem esse procedimento. A repórter Evne Araújo explica o pedido para a derrubada da interpretação que limita o aborto a profissionais da medicina. A arguição de descumprimento de preceito fundamental foi distribuída ao ministro Edson Fachin. O vice-presidente do Supremo já é relator de outra ação pedindo que o STF garanta a possibilidade de aborto nas hipóteses previstas em lei. Segundo o PSOL e a Associação Brasileira de Enfermagem, a interpretação literal do Código Penal de que só o médico pode fazer o aborto legal leva a uma situação de violação de direitos. No Brasil, comete crime tanto a mulher que faz aborto quanto quem provoca o aborto em gestante. O Código Penal estabelece exceções quando não há outra forma de salvar a vida da grávida ou se a gravidez é resultado de estupro. Em 2012, o plenário descriminalizou também a interrupção em casos de anencefalia, ou seja, má formação no sistema nervoso central do feto. O partido e a entidade argumentam que essa restrição exclui outros profissionais de saúde que também são habilitados a realizar o procedimento, conforme a OMS, a Organização Mundial de Saúde. O fim dessa limitação, segundo eles, seria uma forma de eliminar um dos principais obstáculos à realização do aborto legal no país, que é a falta de pessoal para o atendimento. E o Supremo condenou mais 3 réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Entre eles, o homem que furtou do STF uma réplica da Constituição Federal de 1988. Acompanhe com Carolina Chaves. O homem que furtou a Constituição teve uma pena um pouco maior que os outros 2 réus, 17 anos de prisão. Foram apresentadas provas que, além de participar da invasão ao Supremo, ele quebrou o vidro de proteção, retirou a réplica da Constituição de 88 e a exibiu para os outros manifestantes. Depois de ter sido identificado, o homem entregou o documento furtado na delegacia da Polícia Federal em Varginha, Minas Gerais. Os outros 2 réus foram condenados a 14 anos de prisão. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que os 3 faziam parte do grupo que tinha a intenção de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022 e contribuíram para o resultado final. Os condenados também devem pagar indenização de forma solidária a título de danos morais coletivos de 30 milhões de reais. A Justiça Federal concedeu indenização vitalícia mensal à viúva de Vladimir Herzog, jornalista morto pelo Estado durante a ditadura militar. Quem tem as informações é o repórter Pablo Lemos. A publicitária Clarice Herzog, de 83 anos, deve receber uma indenização vitalícia no valor de mais de R$ 34.500 por mês. Ela é viúva do jornalista Vladimir Herzog, torturado e morto pela ditadura militar em 1975. Herzog também era professor e dramaturgo e se tornou um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro. A segunda Vara Federal Cível do Distrito Federal destacou que, diante das fartas evidências a respeito da detenção arbitrária, da tortura e da execução extrajudicial de Vladimir Herzog, o pedido autoral de reconhecimento da sua condição de anistiado político, com as suas consequências legais, apresenta plausibilidade jurídica.
A Justiça também ressaltou o perigo de dano irreparável, porque Clarice está com mais de 80 anos e com Alzheimer em fase avançada. Em nota, o Instituto Vladimir Herzog expressou que esta importante decisão, que ainda não é definitiva, acontece após 50 anos do crime e de incansável luta de Clarice por justiça para o marido, e que o Instituto e a família Herzog acreditam que o atual momento nos apresenta uma oportunidade histórica para que sejam cumpridas definitivamente e integralmente as determinações da sentença, dentre elas o pedido público de perdão por parte do Estado brasileiro. Em 2018, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já havia proferido sentença do caso Herzog, condenando o Estado brasileiro pelo assassinato dele em 25 de outubro de 1975 e pela não investigação e responsabilização dos envolvidos no crime. A União, que é ré no caso, ainda pode contestar a decisão nos autos. O valor da indenização estará sujeito à reavaliação durante a instrução probatória e seria correspondente ao cargo de diretor do Departamento de Jornalismo da TV Cultura. Essa era a posição que Vladimir Herzog ocupava quando se apresentou voluntariamente aos militares para prestar esclarecimentos sobre a suspeita de integrar o Partido Comunista Brasileiro. E o Ministério Público Federal recorreu da decisão de não levar a júri popular um dos acusados pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O Tribunal Regional da Primeira Região, com sede em Brasília, havia decidido levar a júri popular 2 acusados do crime que estão presos, Amarildo da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima, por duplo homicídio qualificado e ocultação dos cadáveres do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Mas o tribunal entendeu que um terceiro acusado de envolvimento no crime não deveria ser julgado dessa forma. Segundo o tribunal, não haveria provas contra Ozenei da Costa Oliveira que comprovassem a participação dele. Ozenei aguarda o julgamento de Amarildo e Jefferson em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O Ministério Público Federal recorreu da decisão no Superior Tribunal de Justiça por entender exatamente o contrário, que há elementos suficientes que justifiquem o julgamento de Ozenei por júri popular. O MPF pede que as provas já analisadas no processo passem por uma revaloração jurídica, ou seja, que a interpretação e a aplicação das normas do direito sejam analisadas de novo. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça permite esse tipo de revisão quando há erro na interpretação da lei. Bruno e Dom foram assassinados em junho de 2022 na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. O jornalista documentava a preservação da floresta e estava com Bruno, que havia marcado encontros com lideranças locais. De acordo com o MPF, Bruno teve desentendimentos com Amarildo por causa da pesca ilegal. E veja a seguir, polícia faz operação em Goiás contra a venda ilegal de remédio para emagrecer. E o STJ nega o pedido para suspender a execução contra a empresa do grupo 123 Milhas, que está em recuperação. A gente volta já já. O presidente do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido para suspender a execução contra a empresa do grupo 123 Milhas, que está em recuperação. A repórter Marina Campos traz as informações. O pedido de liminar foi apresentado ao STJ pela 123 Viagens de Turismo Limitada, empresa em recuperação judicial e integrante do grupo 123 Milhas, no âmbito do conflito de competência instaurado pela empresa contra o juízo da Terceira Vara Civil de São Caetano do Sul, em São Paulo, que determinou o prosseguimento de uma execução judicial contra ela. O impasse surgiu após a Terceira Vara Civil de São Caetano do Sul determinar o cumprimento de uma sentença sob o fundamento de que, na data do pedido de recuperação judicial, o crédito da empresa ainda não estava definitivamente constituído. A 123 Viagens contestou a decisão, argumentando que a ação foi distribuída no mesmo dia da solicitação da recuperação e, portanto, os valores deveriam ser incluídos no plano de pagamento da empresa.
Ao STJ, a 123 Viagens alegou, entre outras coisas, que a execução deveria ser suspensa, pois os valores estariam sujeitos ao processo de recuperação em trâmite na primeira vara empresarial de Belo Horizonte. Ao avaliar o pedido, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, concluiu não haver indícios de risco iminente de bloqueio de bens contra a empresa, afastando assim o requisito de urgência necessário para a concessão da liminar. O processo tramitará na segunda sessão do STJ, sob a relatoria do ministro João Otávio de Noronha. Polícia Federal prende homem por tráfico internacional de armas no Amapá. No Pará, a operação foi de combate ao garimpo em terras indígenas. E em Goiás, agentes atuaram contra a venda ilegal de remédio para emagrecer. Vamos aos destaques. Uma influencer é suspeita de vender remédios para emagrecer de forma irregular em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, a investigação foi após uma denúncia anônima. Os agentes foram a um condomínio de alto padrão na capital e no escritório vinculado à investigada. Foram apreendidas embalagens vazias de medicamentos, agulhas, dispositivos eletrônicos e outros materiais. Durante o interrogatório, a mulher admitiu a aquisição dos medicamentos para uso próprio e para revenda. As investigações prosseguem para esclarecer a extensão do crime. O Núcleo Especial de Polícia Marítima da PF prendeu em flagrante um homem que transportava 2 fuzis do Suriname em uma embarcação, o que configura tráfico internacional de armas. Foi durante uma patrulha de fiscalização no rio Oiapoque, no Amapá. O homem foi levado à delegacia da Polícia Federal para os procedimentos legais. Se condenado, a pena pode chegar a 16 anos de prisão, mais pagamento de multa. E no Pará, a Polícia Federal fez operação de combate ao garimpo ilegal na terra indígena Munducuru, em Jacareacanga. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal contra empresários do Pará, Mato Grosso e Rondônia. Os policiais apreenderam veículos de luxo, documentos, joias e ouro, extraído ilegalmente. Também houve o bloqueio de bens e contas bancárias dos investigados, totalizando cerca de 24 milhões de reais. Veja a seguir, Supremo derruba a lei municipal de Uberlândia que proíbe a linguagem neutra nas escolas. E tem também as informações sobre o julgamento de hoje no plenário do STF. Voltamos já. Na abertura da sessão plenária de hoje, a primeira de 2025, o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, prestou alguns esclarecimentos sobre matérias publicadas na imprensa. Ele falou sobre os custos do judiciário. Em relatório do Tesouro Nacional ao qual tive acesso, no cálculo do custo do Poder Judiciário estavam incluídos igualmente o Ministério Público e a Defensoria Pública. Retive essa informação. No entanto, nos dados divulgados pelo Justiça em números publicados pelo Conselho Nacional de Justiça, os custos dessas duas instituições não estavam computados. Portanto, foi uma informação imprecisa que venho retificar na primeira oportunidade. No meu discurso de abertura do ano judiciário, prestando contas da atuação do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, afirmei, aspas, desde 2017 o Judiciário vive com o mesmo orçamento, acrescido apenas do percentual de inflação, e em 2024 com um pequeno aumento decorrente da Lei Complementar 200/2023 do arcabouço fiscal. A propósito, disse eu ainda, em 2024 devolvemos ao Tesouro 406 milhões não gastos. A afirmação é inteiramente precisa. Com algum grau de incompreensão acerca do sistema de justiça, matéria publicada contesta esses números sem ser capaz de distinguir o Judiciário Federal do Judiciário dos Estados. Estes não estão sujeitos ao teto e ao arcabouço fiscal, que só vale no plano da União. No Brasil, estados têm autonomia. E o ministro Barroso falou também sobre a atuação do STF. Vamos ver. Não corresponde aos fatos a afirmação reiterada de ser o Supremo, um tribunal ativista. Nós interpretamos e aplicamos uma Constituição abrangente
que cuida de uma grande multiplicidade de temas que desaguam no judiciário, trazidos pelos mais diferentes atores da sociedade brasileira. Alguns exemplos. O Supremo, de fato, determinou o uso de câmaras na farda em operações policiais militares. Há quem ache que a violência policial descontrolada contra populações pobres é uma boa política de segurança pública, mas não é o que está na Constituição. O Supremo ordenou a elaboração de um plano para o sistema prisional. Há quem ache natural presos viverem sob condições indignas de violência e insalubridade, mas não é o que está na Constituição. O Tribunal estabeleceu qual a quantidade de drogas distingue porte para consumo pessoal do tráfico. Há quem ache natural a polícia decidir que a mesma quantidade nos bairros de classe média alta é porte e na periferia tráfico, em odiosa discriminação de classe e de raça, mas não é o que está na Constituição. Por igual, é possível ser contra a demarcação de terras indígenas e a favor de invasores, grileiros, garimpeiros ilegais e dos que extraem ilicitamente madeira, mas não é o que está na Constituição. Da mesma forma, há quem fique indiferente diante do desmatamento, das queimadas e da destruição dos biomas brasileiros, mas não é o que está na Constituição. Em suma, é possível não gostar da Constituição e do papel que ela reservou para o Supremo Tribunal Federal, mas criticar o tribunal por aplicar a Constituição simplesmente não é justo. E o STF retomou o julgamento da ação sobre a letalidade das operações policiais no Rio de Janeiro. O relator, ministro Edson Fachin, propõe a homologação parcial do plano apresentado pelo governo do estado e também a criação de um comitê de acompanhamento do cumprimento das medidas. Depois do voto, o julgamento foi suspenso e será retomado em breve com o voto dos demais ministros. Os ministros analisam se a política de segurança pública do Rio de Janeiro viola princípios constitucionais, como da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais à vida, à igualdade, à segurança, à inviolabilidade do domicílio, entre outros. Desde que a ação foi apresentada em 2019, o Supremo fez diversas determinações em decisões liminares. Entre elas, a de que o governo estadual elaborasse um plano para reduzir a letalidade policial com metas e prazos, que tivesse aviso prévio às autoridades de saúde e educação sobre operações em comunidades, publicidade e transparência de protocolos de atuação policial e direito dos familiares das vítimas de acesso à investigação. Agora, os ministros analisam o mérito, ou seja, os pedidos feitos inicialmente pelos autores do processo, avaliando se a conduta da área de segurança do Estado viola princípios constitucionais. Assim, o plenário do STF decide se homologa o plano ou se é necessário adotar outras medidas para adequar ao que estabelece a Constituição. O relator, ministro Edson Fachin, foi o primeiro a votar. Para o ministro, esse julgamento é uma oportunidade de aprimoramento da atividade policial e de seu controle externo. Começou então o voto citando dados que apontam a queda de mortes, tanto em ações policiais quanto dos próprios agentes. Em 2023, segundo dados do Instituto de Segurança Pública e trazidos aos autos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, foram registradas em 2023 871 mortes por intervenção de agentes do Estado. É o menor patamar do Rio de Janeiro desde 2015. E quase 1.000 a menos que no ano de 2019, data da propositura desta DPF, quando foram registradas em 2019 1.814 mortes. A redução entre 2019 a 2023 foi de 52%. Apesar dessa diminuição, Fachin reconhece a permanência de violação grave de direitos fundamentais na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Entendo persistir um estado de coisas ainda inconstitucional na política de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro.
o reconhecimento de inegáveis avanços do ponto de vista material e do ponto de vista normativo, sobretudo ao longo do ano passado, 2024, com a redução concreta da letalidade policial no Estado nos últimos anos, não tem, meu modo de ver, o condão de descaracterizar a procedência dos pedidos deduzidos, mas antes disso, indica concretamente que se está na estrada correta e que o processo evolutivo em marcha é diretamente vinculado às medidas cautelares determinadas por esta Corte e pelo processo dialógico imediado nos últimos meses. Assim, entende que o Estado do Rio de Janeiro deve promover adequações quanto ao monitoramento e divulgação de dados sobre a letalidade policial nas operações. Primeira, inclusão de novos indicadores que abarquem as situações de uso excessivo ou abusivo da força legal e de civis vitimados em contexto de confronto armado com participação de forças de segurança, mas com autoria indeterminada do disparo. Segundo, publicização dos dados agregados sobre as ocorrências de morte de civil, especificando qual a corporação, unidade ou batalhão, se o agente estava em serviço ou não, e se o fato ocorreu no contexto de operação policial. E terceiro, publicização dos dados agregados sobre as ocorrências com morte de policial, especificando se a vítima estava em serviço. E ainda, em segundo lugar, ao lado dessas especificações, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública adote as providências cabíveis junto ao Cinesp para que sejam abertos os campos necessários, viabilizando a inserção por parte de todos os entes federados dos dados desagregados sobre as mortes decorrentes de intervenção policial. O Superior Tribunal de Justiça julgou um caso de suposto racismo reverso e afastou injúria racial contra a pessoa branca em razão da cor da pele. Jéssica Castro. O julgamento foi realizado pelos ministros da sexta turma quando analisaram um pedido de habeas corpus que buscava anular todos os atos de um processo por injúria racial movido contra um homem negro acusado de ofender uma pessoa branca com referências à cor da pele. De acordo com a denúncia do Ministério Público de Alagoas, o réu teria cometido injúria racial contra um italiano por meio de aplicativo de mensagens, quando enviou textos nos quais citava a cor da pele e a nacionalidade dele. A troca de mensagens teria ocorrido após o réu não receber por serviços prestados ao estrangeiro. O doutor em Direito e professor de Direito Penal, Luciano Góes, explica que a acusação representaria o que é chamado de racismo reverso. E ele esclarece porque esta não é uma alegação válida, considerando que a legislação brasileira prevê como racismo. Racismo significa desumanizar, né? A branquitude em si, ela não foi, nunca foi e não será racializada, não será desumanizada por ser integrante da raça branca, entre aspas, né? Portanto, racismo reverso não pode existir, as pessoas brancas não podem ser, né, vítimas de crimes raciais em sentido amplo, porque elas não sofreram essas violências, ao contrário. Mas elas podem sim ser alvo de preconceitos, de ofensas, né? E aí é uma grande diferença. Ao analisar o caso na sexta turma do STJ, o relator, ministro Og Fernandes, pontuou que a tipificação do crime de injúria racial busca proteger grupos minoritários historicamente discriminados e destacou que ela só é configurada quando há uma relação de opressão histórica. Seguindo o voto do relator, o colegiado entendeu que não se pode considerar que a população brasileira branca seja minoritária e, por isso, não há como a situação corresponder ao crime de injúria racial. O habeas corpus foi concedido e o colegiado considerou que é possível haver ofensas de negros contra brancos, mas se a ofensa for baseada exclusivamente na cor da pele, esses crimes contra a honra teriam outro enquadramento. E o Conselho Nacional de Justiça vai abrir procedimento administrativo para apurar erro em mandado de prisão contra um jovem acusado de não pagar pensão alimentícia. Um detalhe, ele não tem filhos. Quem traz as informações é a repórter Manuela Borges. O Conselho Nacional de Justiça divulgou nota em que reconhece a gravidade do erro no mandado de prisão e estuda medidas para aperfeiçoar os procedimentos executados pelos tribunais. O CNJ também destacou a importância da chamada audiência de custódia.
Foi ali que o juiz identificou o equívoco e mandou soltar o rapaz que foi para a cadeia por supostamente dever pensão alimentícia sem sequer ter dependentes. A audiência de custódia é o primeiro contato de um juiz com o acusado para verificar se a prisão ocorreu dentro da lei, se a pessoa presa vai responder ao processo em liberdade ou presa e se sofreu algum tipo de violência na abordagem policial até a audiência. Na audiência de custódia, não se discute se a pessoa é culpada ou inocente, mas se a prisão foi legal. A obrigatoriedade da audiência de custódia 24 horas depois da detenção veio com o pacote anticrime em 2019. Em 2023, o STF decidiu que todas as modalidades de prisão devem passar por esse procedimento. Paralelamente, o CNJ estabeleceu expressamente que presos por dívida de alimentos também devem ser apresentados a um juiz dentro do prazo legal. No caso concreto do jovem preso aqui no Distrito Federal por não pagar pensão alimentícia, a defesa comprovou ao juiz na audiência de custódia que quando o processo foi iniciado em 2017, o rapaz tinha apenas 12 anos. Ou seja, dificilmente seria pai e estaria envolvido em um processo de obrigação alimentícia. O CNJ também vai investigar possível fraude no processo. O advogado do jovem disse que o mandado de prisão foi expedido em Minas Gerais e o processo teve origem em São Paulo, mas sem registro oficial. Até porque o número do processo não existe no TJ de Minas. A defesa, para se manifestar, foi necessário abrir um processo avulso e solicitar que o juiz da Vara de Igarapé se manifestasse nesse processo avulso, já que o número não existia. Para esclarecer a divergência, a Defensoria Pública do Distrito Federal entrou em contato com a Justiça de São Paulo e descobriu que o jovem preso realmente não tinha qualquer relação com débito de pensão alimentícia. Nesse meio tempo, enquanto a gente encaminhou o processo lá de São Paulo, o juiz de Minas também respondeu dizendo que o processo não era de lá. E aí o juiz de Minas mandou para a corregedoria de lá para apurar e o juiz daqui do Distrito Federal oficiou o CNJ para apurar se há alguma hipótese de algum erro crasso ou de alguma fraude. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você.